está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, ao qual diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes. Por que você pegou isso aí? Quem? E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O próprio Salomão, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor. É o temor. E ela diz assim: veio os credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, e algumas bíblias dizem escravos, que naquela época era normal, se você tivesse alguma dívida, eles tomavam seus filhos e levavam para escravizá-los, para servir em palácios, para servir como vários tipos de funções que eles delegavam. Só que ela chegou nessa maior importância, para que eu quero que você saiba, você entenda, que Eliseu, ele era sucessor de Elias nessa época. Não se me engano, ele nessa época ele já não era mais sucessor de Elias. Só que na época que ele já é sucessor de Elias, e Elias ele vai para a caverna, e ali ele diz para Deus que ele era o único que não se curvou. Só que Deus falou assim: olha, ainda 7.000 não se me curvaram. Quero que você entenda a palavra, a história, para que o Espírito Santo possa revelar algo, para que você venha entender a palavra de Deus, para que você não venha amanhã padecer por conta da palavra. E esse homem escondeu esses 7.000, ao qual ele vendeu todas as suas posses, fortuna, para alimentar esses profetas. E passado certo dia ele faleceu. Ninguém fica para semente, não é verdade? Ele adoeceu e faleceu. E ali ficou as dívidas. E essas dívidas que ficaram foi por conta que ele fez algo para a obra de Deus. Só que, olha só, ela vê Eliseu, o poder passar, o próprio Deus. Ela vê Eliseu e ela diz: olha, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio os credor para levar os meus 2 filhos. E Eliseu, ele disse: o que hei de fazer, mulher? Eliseu dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Aí o Espírito Santo dentro dele diz, através da boca dele, porque Deus, ele não deve nada para ninguém, viu? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Glória a Deus. Alguma coisa você tem na sua vida. Algum dom você tem. Ou você é uma porcaria, nasceu sem nada. Deus, ele capacita os escolhidos. É isso? Não
Deus capacita os que não são capacitados. Para você entender, meu caro, sabe por quê? Deus não deve nada para ninguém, para as pessoas amanhã não jogar na cara de Deus o que ele deixou devendo. Deus, ele não deve nada para ninguém, e através de alguém, a palavra de Deus diz: honra o teu Senhor, estará seguro. Diga comigo: honra o teu Senhor e estará seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Se você crê em mim e tiver um respeito que eu sou um homem de Deus, a tua vida, a tua saúde começa a mudar agora. A tua história começa a mudar agora. Se você não crê, meu amigo, eu creio por você. Vai ser pela minha fé. Deus, ele tem o poder para realizar o impossível em minha vida e na sua vida. Qual que tem sido o seu problema que te atormenta dia e noite, tem tirado a sua paz, tem tirado o teu sossego? Qual tem sido? Qual que é o teu problema? Deus está perguntando para você. Você não está entendendo ainda, não? Meu problema é com a doença. Meu problema é que eu tenho uma dívida e a pessoa fica me cobrando. Então Deus está perguntando para você. Sabe por quê? Porque os profetas, eles representam a Deus, de forma que são a voz e demonstram aquilo que o Senhor quer. Nesse sentido, esta será a base do que veremos nesse momento, o que Deus fala com essa mulher. Quando o profeta Eliseu ele passava, as pessoas ao seu entorno podiam testemunhar grandes milagres da parte de Deus. Nessa passagem que nós vemos, os personagens bíblicos, eles experimentam o poder da forma extraordinária que Deus ele faz. Além disso, para que você entenda, é importante destacar que essas pessoas possuem um grande peso simbólico e que, para entendermos, devemos ter todo o conhecimento do que significa dessa forma e o que será o objetivo. Qual que é a vontade de Deus para o seu povo? O cenário que o Criador quer para a sua igreja é de alegria, liberdade, prosperidade. É isso que vamos perceber na análise desse estudo ao qual o Espírito Santo nos traz essa tarde. Quando ele pergunta o que tens, aí vai surgir o milagre da multiplicação. Ora, ela clama a Eliseu. E Eliseu lhe diz assim: o teu servo, meu marido, está morto. Tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. Para que você entenda, Eliseu lhe pergunta para ela: conta-me o que tu tens na tua casa. E ela diz: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Existem, para que você tenha uma ideia, evidências que o esposo dessa mulher,
Ele era próximo de Eliseu também. É por isso que ela tem essa liberdade para falar da sua realidade. Ela e os seus filhos estavam numa situação de pobreza, de miséria, de escassez, quase perdendo a liberdade de viver. Para você ter uma ideia, o azeite, ele simboliza o Espírito Santo. E atualmente muitas igrejas, ele está presente. No entanto, não em abundância em função do pecado. Para que você tenha uma ideia. E ele diz para ela assim: vai, pede vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fechas a porta diante de ti e diante dos seus filhos, e derramarás dentro de todas as vasilhas, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Quando o Espírito Santo, o que Eliseu pediu para que aquela viúva fizesse, parecia impossível, pois apenas uma vasilha sairia tanto azeite, que preenchia todas as outras. No entanto, é no impossível que Deus ele se manifesta os seus milagres. O Espírito Santo é representado pelo azeite, enquanto nós, seres humanos, podemos ser as vasilhas que, estando vazia, podem ser preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas por isso você tem que querer, você tem que falar: Senhor, eu necessito, ver uma necessidade para que o Espírito dele entre em tua vida. Deus, ele não dá o Espírito Santo para que você fique de braço cruzado na tua casa, sentado aos finais de semana, ou aqueles dias que você está em lugares que Deus manda você evangelizar e você cria uma vergonha. Não, meu caro, minha amiga, Deus, ele dá o Espírito Santo para mim e para você, para que possamos ganhar almas para o reino dele. Aonde nós estivermos, nós estaremos fazendo a vontade de Deus, não a vontade própria nossa, das nossas opiniões. Não interessa mais a tua opinião, interessa a opinião de Deus. Agora, você já fez de tudo, já deu o seu jeito, já fez a sua maneira, mas até agora não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque você não teve a paciência de esperar no Senhor e acreditar que o poder dele possa transformar a tua história em todos os sentidos da tua vida. Quando você entender o que Deus quer para você, a tua vida muda, a tua história muda. O povo filisteu, ele achava que o povo de Israel vencia a guerra por conta da arca. E eles vão lá, eles roubam a arca e levam para a Filisteia, e ali eles colocam diante de todos os deuses ali a arca de Deus. Só que a arca naquela época, ela simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali dentro. E quando chegou naquele local, todos os postes de ídolo caíram de chão, de cara. Eu quero dizer para você que se a presença de Deus estiver na sua vida, o que tiver incubado do teu lado vai cair por terra. Não tem como ele ficar. Não tem como o diabo e a presença de Deus permanecer dentro da tua casa. Não tem como. As trevas não se dão com a luz. Não dá. Não tem como. Não há parceria. Se você soubesse
o que as pessoas são capazes de fazer para destruir a tua vida, você buscaria mais a presença de Deus, para ter o Espírito Santo, para ter um revestimento. A Bíblia diz que nós temos que se revestir da armadura de Deus. Em Efésios diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Como que está a tua botija? Como que você está diante de Deus? E ele diz para ela: vai e fecha a porta. Fechar a porta é calar a tua boca, fechar, não colocar mais ninguém na tua vida errada. Está na hora de você mudar. Está na hora de você ter uma decisão. É essa decisão que vai decidir o que você quer para a sua vida. O que você quer para a sua vida? Deus, ele tem toda a paciência do mundo. Toda a paciência para você entender. Deus tem toda a paciência. E ele está tendo toda a paciência para que você possa entender, para mudar a tua história. Agora vai depender de você. A Bíblia diz que sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E o azeite parou. Então ela disse ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e seus filhos do restante. Ela obedeceu o que Eliseu falou para ela. Ela obedeceu. E quando nós obedecemos, nós ouvimos a voz de Deus. E quando Eliseu ele chega numa certa cidade, ao qual ele passava para ir no Monte Carmelo, uma certa mulher, sunamita, de Sunem, ela chama Eliseu. E essa mulher é influente diante da sociedade, ela e o seu marido. E ela disse: venha comer pão. E assim foi com toda vez que ele passava por aquele local. E quando ele passava, ela chamava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um nome de Deus, Santo de Deus, ao qual sempre passa por nós. Para você ter uma ideia, a humildade da sunamita, muitos, ao ter dinheiro ou status sociais, se enche de erro, se enche de orgulho, de soberba. Porém, esse não é o caso dessa mulher. Ao contrário, a sua riqueza a levou mais perto de Deus. Para você ter uma ideia, que essa senhora, ela faz uma observação ao seu marido, ao perceber que Eliseu sempre passava por ali, pela casa deles. E nesse fato que ela notou, que é possível perceber como essa reconhece Deus no profeta. Como que pode, né, a pessoa reconhecer Deus em Eliseu? Sabe por quê? A conduta sua diz quem é você. Diz o seu caráter. Quando você anda com Deus, não tem ninguém para questionar você, julgar, apontar, dizer isso ou aquilo. Porque Deus, Ele faz o melhor para nossas vidas. E ali, diante daquela situação, Eliseu, ele vai para dentro do teu quarto, e ali ele pergunta para aquela mulher: olha,
Eis que tu tens sido cuidadosa, zelosa para conosco, com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias a ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do seu próprio povo. A sunamita, ela não sabe o que se pedir. E Eliseu provavelmente se sente agradecido e quer retribuir o cuidado que aquela mulher estava tendo com ele. E por isso pergunta o que ela queria. No entanto, por nada material lhe faria, nada lhe faltava. Ela não consegue pensar em algo no qual Eliseu possa recompensá-la. Desse modo, o marido dela, quando fazemos algo para Deus, ele sempre vem com recompensa, mesmo quando não sabemos o que pedir. Então eu quero dizer para você, que quando você faz algo para a obra de Deus, para o homem de Deus, você não precisa cobrar. O próprio Deus, Ele te abençoa, Ele te honra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o seu melhor para aquele que serve Ele verdadeiramente, em verdade e em espírito. Deus, Ele quer ensinar algo para mim e para você nesta noite. Que nós temos que ser dependente dEle. Total dependência dEle, 100% Ele. Se você não abrir sua mão para servi-lo, você ficar atrás. E quantas pessoas já vão vindo novas, que nós conhecemos. Um dia eu vou, todo mundo nós iremos. Mas será que iremos para onde? Se você não tiver certeza da sua salvação, você vai passar vergonha. Deus, Ele quer a sua vida. E Deus, Ele quer mudar a tua história. É por isso que você tem que entender que quando Ele passa por um lugar, e eu reconheço que Ele está na vida do homem de Deus, Ele tem todo o poder para abençoar a minha vida, através desse profeta. Faça o seu melhor. O seu melhor, dê o seu melhor. Doe o seu melhor. Porque o Espírito Santo está enxergando e está vendo. Amém? Está me compreendendo? É assim que Deus quer de você. Agora, prepare teu copo com água, tua fotografia, e nós vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Eu creio que Ele tem o melhor em todos os sentidos de minha vida, em nome de Jesus.